E já de volta com o seu programa Vida e Saúde, agradecendo, claro, sempre o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Hoje estamos falando sobre a saúde do homem, você que tem o seu marido, o seu filho, adolescente, criança, enfim. A saúde do moleque, a saúde do menino, a saúde do jovem, a saúde do homem, do maridão aí, né? E hoje estamos falando sobre essa realidade com o Dr. Maurício Moreira da Silva. Ele é médico urologista e que aceitou o nosso convite para nos esclarecer, né, como o homem que é um pouco mais descuidado em relação à sua saúde precisa dessas informações. Doutor, a Fernanda Fiorin, de Santa Cruz das Palmeiras, quero mandar um abraço à Fernanda, que Deus abençoe, muito obrigado por estar conosco, viu, Fernanda? Ela tem um filho de 3 anos e ele está tendo alguns problemas por conta de uma fimose, diz ela. Ela pergunta, podemos forçar a pelezinha? Uma parte dela já conseguimos, uma parte dela já conseguimos romper, né? Então, doutora, assim, o filho tem 3 anos, ela pergunta se pode forçar aí. Santa Cruz das Palmeiras é a Fernanda. Fernanda, pode forçar em termos. Existem algumas massagens, no banho principalmente, que isso pode facilitar a exposição e a higienização. Mas acredito que você esteja fazendo essa massagem e aos poucos, nada de repente. Cada dia um pouquinho. Existem algumas pomadas que podem ser aplicadas no local que facilita essa exposição. Não necessariamente tem que partir logo para a cirurgia, mas esse tipo de massagem pode ajudar, com cautela, mas pode ajudar. E vamos lá para Campinas, é a Francisca Moreira de Souza. Obrigado, Francisca, Deus abençoe, muito obrigado por estar conosco. Uma criança nasceu com hidroceles, que diz assim, entre parênteses, água nos testículos. Ela gostaria de saber um pouco mais sobre o assunto e saber se existe a urgência de fazer uma cirurgia. Pergunta aí a nossa amiga Francisca, doutor. Dona Francisca, isso pode ser acompanhado. A hidrocele é o acúmulo de líquido em volta do testículo e depende muito do tamanho, da quantidade de líquido. Se esse líquido é muito grande, gera um desconforto para a criança, é o ideal que seja feita a cirurgia. Se caso não for tão grande a quantidade de líquido, dá para acompanhar. A questão é que criança com hidrocele tem que pesquisar se não tem hérnia inguinal, que é uma patologia também muito comum na infância e geralmente acaba em cirurgia esse tipo de patologia. Aí tem que corrigir tanto a hidrocele quanto a hérnia se estiver acompanhada. Obrigado, viu, querida? Que Deus abençoe, Francisca. Vamos lá para a Americana. Agora é o nosso amigo Ronaldo Boazzi. Deus te abençoe, Ronaldo. Muito obrigado pela participação. Doutor, eu vou fazer uma cirurgia de nefrolitotripsia, dizer assim, unilateral, pois estou com uma pedra no rim de 47 mm. Gostaria de saber se essa cirurgia corre algum risco, né? Então, nefrolitotripsia, tem ele e quer saber um pouquinho mais sobre isso, doutor Ronaldo. Pedra no rim é muito comum, é uma patologia comum. Geralmente acontece por predisposição genética e tomar pouca água. É lógico que infecções e algumas patologias podem desencadear o aparecimento de pedra, porém, a pedra, basicamente, para ser um pouco mais sucinto, toda pedra cresce no rim. Nem toda pedra é necessária cirurgia, depende do tamanho da pedra. Geralmente, pedras abaixo de 6 milímetros, 7 milímetros, a conduta é expectante. É observação porque a maioria desses cálculos acaba saindo espontaneamente. O paciente vai ter dor forte. A pedra, quando está no rim, ela não dói. Ela só dói quando ela sai do rim e cai no canal do rim, que drena a urina do rim até a bexiga. Aí vem a cólica renal, que é insuportável, uma dor muito forte. E geralmente esse tipo de pedra sai sozinho. Pedras acima desse valor, desse tamanho, é necessário cirurgia. Hoje, com o desenvolvimento tecnológico, nós temos a nefrolitotripsia transureteroscópica. Que é isso, Frei? É um aparelho, é uma sonda que nós entramos pelo canal da urina, chega lá no rim e estoura a pedra com laser. Porém, dá para fazer esse tipo de cirurgia em cálculos de até 2 centímetros. Então, é uma cirurgia endoscópica, não traz tantos riscos. Porém, eu gosto de falar que nenhuma cirurgia é simples. Todas as cirurgias trazem complicações. Então, por isso que a orientação é sempre tomar água, é sempre cuidar da saúde para evitar esse tipo de procedimento. Uma pedra de
4 centímetros ou 40 milímetros, no caso que é o ouvinte, essa pedra não é uma pedra que dá para tratar por via endoscópica, que é o canalzinho que vai até na bexiga, pelo canal do pênis. Então deve ser feito o quê? Uma pequena incisão na região lombar do paciente, entra-se no rim, perfura-se o rim, entra lá dentro do rim, no interior do rim. E aí sim é fragmentado e aspirado esse cálculo. É uma cirurgia mais complexa, existe sim risco de sangramento, é uma cirurgia bem mais complexa do que uma cirurgia endoscópica. Então, o objetivo do acompanhamento justamente é não deixar chegar um cálculo desse tamanho que necessariamente tem que ser feita uma cirurgia maior. Mas ele tem que buscar ajuda, tem que correr atrás. Ah, sem dúvida, não pode deixar uma pedra de 4 centímetros. Não pode deixar o medo paralisar. Sem dúvida, senão acaba perdendo o rim. E o Ronaldo, então, complicação tem, mas graças a Deus a medicina está tão evoluída, graças a Deus, enfim, tem os riscos, enfim, mas é melhor ter saúde do que essa dor que dizem que é insuportável. Então, não deixe isso acontecer na tua vida, vai buscar ajuda, viu? O Sidney Donizete da Silva, que era de Campinas, obrigado Sidney pela participação. Doutora, eu tenho muitas perguntas chegando sobre próstata, muitas, mas antes assim, o Sidney gostaria de saber se a cirurgia da fimose é perigosa na fase adulta, pergunta o Sidney, doutor. Não, a cirurgia, nós médicos, nós temos a tendência de dividir a cirurgia basicamente em 3, assim, cirurgias de alta complexidade, de média e baixa complexidade. A cirurgia da fimose, que é dita como postectomia, é uma cirurgia de baixa complexidade, então não traz grandes riscos, porém não é uma cirurgia que é isenta de complicações. Volto a dizer, toda cirurgia existe complicação, pode ter complicação, desde as pequenas às mais graves. É lógico que as cirurgias de pequeno porte têm a tendência de complicar menos, mas existe, mas é uma cirurgia pequena e que não precisa ficar preocupado aí para realizar esse tipo de cirurgia. Doutor, agora vamos falar um pouquinho sobre câncer de próstata. Enfim, tem muitas perguntas mesmo chegando. Vamos lá. A Cleide Tecchio Pires de Campinas, qual o valor do PSA, né, aquele exame, aceitável após o homem ter se submetido a PSA aceitável para medir a realidade do câncer de próstata? Pergunta a Cleide, doutor. Dona Cleide, isso depende da faixa etária. O indivíduo mais velho, ele tem a tendência de apresentar uma próstata maior e um PSA maior. O indivíduo mais jovem, em torno de 40, 45 anos, tem a tendência de apresentar uma próstata menor e um PSA mais baixo. A questão é que a próstata, ela tem 2 patologias básicas, a hiperplasia prostática e o câncer de próstata. A hiperplasia acontece em todos os homens, uma velocidade mais rápida ou mais lenta, mas acontece. O que é uma hiperplasia? Hiperplasia é o crescimento benigno da próstata. Ela vai crescer? Ela vai crescer em todos os homens. Só que alguns, dependendo da genética, do estilo de vida, se faz atividade física ou não, se é tabagista, ele vai o quê? Ter um crescimento maior ou menor, dependendo desses fatores. Quanto maior a próstata, a tendência é que seja maior o PSA. O ideal é ter um acompanhamento médico. Se o paciente, por isso que o exame de toque é importante. O toque, o urologista ele define o tamanho da próstata e define se tem algum nódulo ou não. Então olha como que é complexo responder a pergunta dela. Se o esposo dela tem uma próstata aumentada, vamos lá, de 80 gramas, o normal de uma próstata é em torno de 20 gramas. Tem uma próstata de 80 gramas, eu vou esperar um PSA maior para ele. Eu vou esperar um PSA de 4, 5. Já se a próstata dele é uma próstata pequena, em torno de 20 a 30 gramas, eu vou esperar um PSA mais baixo. Então, a resposta, qual é o nível do PSA, depende. Depende da faixa etária e depende do tamanho da próstata. O PSA, doutor, assim, é quando se vai fazer um exame de sangue, a própria próstata vai liberando alguns fragmentos da corrente sanguínea, que no exame de sangue é detectado, é como um sinal, que pode ser uma hiperplasia ou pode ser também um câncer de próstata. É isso? É a importância do PSA.
Exatamente. O PSA, isso é um pouco difícil de entender, porque a próstata, ela produz PSA. Porém... E que libera na corrente sanguínea. E que libera na corrente sanguínea. Porém, o câncer de próstata, ele produz muito mais PSA. Então, um indivíduo que tem uma próstata aumentada de volume, a tendência é ele produzir um PSA mais alto. Agora, o que vem aí? O acompanhamento é muito importante. Um paciente, vou dar um exemplo, o seu João, ele vem acompanhando o PSA dele sempre, 2009 era meio, 2010 era 0,6, 2010 0,7, e aí chega comigo dessa faixa de meio a 0,6, 0,7, passa, por exemplo, para 2 de um ano para o outro, é um PSA que assusta, PSA de 2. Subiu de repente, tem que acompanhar a próstata, tem que ver o toque. Já um indivíduo que tem um PSA em torno de 5, olha, e chega no consultório, doutor, eu já tenho esse PSA de 5 já há uns 15 anos. Já é um paciente que já traz mais tranquilidade, porque é um paciente que vem está com PSA mais estável. Então, às vezes, resumindo, um PSA de 2 pode me trazer preocupações. Ao contrário, com PSA de 5, eu posso ficar mais tranquilo. Então, depende muito. Por isso, o acompanhamento médico é importante. Agora, doutor, assim, por fato de, assim, tem os tabus, enfim, a gente tem todas, assim, essas piadinhas, né, entendeu? Que surgem nos bate-papos entre os homens, enfim, eu já fiz o PSA, tá normal, tá isso aqui, não vou fazer mais nada. Não, o PSA não substitui o exame de toque. É um complemento. O PSA, o toque é um complemento do PSA. Tanto para ver se a próstata tem algum nódulo, quanto para o urologista definir o tamanho da próstata. Justamente porque, definindo o tamanho da próstata, eu espero um nível de PSA para esse paciente. Próstatas pequenas, a tendência é de vir um PSA mais baixo. Próstatas maiores, eu tenho uma tendência de ter um PSA um pouco mais alto. Só para traduzir em números, até os 60 anos de idade, 50, 60 anos, Frei, o ideal é que seja um PSA abaixo de 2,5. Há 4 ou 5 anos atrás, nós definimos como PSA de 4. Hoje a gente espera um PSA um pouco mais baixo. Então, para tentar dar um número para essa ouvinte, o ideal é que seja abaixo de 2,5. Okay. Doutor, aqui, e eu não sei se foi digitado corretamente aqui, mas a Maria José dos Santos, de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, que a gente manda um beijo de coração, dona Maria, muito obrigado, viu? Ela está pedindo a bênção, Deus abençoe, está parabenizando pelo programa, está gostando demais, está ela e o esposo dela assistindo. E ela fala assim que o esposo dela tem 56 anos, ele fez um exame e constatou que o PSA dele estava em 21, não sei se é 2,1 ou 21, né? O urologista dele que não achou nada normal e pediu para que fosse repetido o exame. O segundo exame também apresentou o PSA 21. Né? É normal, doutor? A Vitória, Maria José de Vitória de Santo Antão, lá no Pernambuco. Não, Maria, não é normal. O PSA de 21 tem alteração, é uma elevação importante e o passo a seguir agora é realizar o quê? Uma biópsia prostática. O que é isso? É um aparelho que é feito através do ânus, entra-se pelo ânus e biopsia, tira pequenos pedaços da próstata para ser analisado esses pedaços, esses pequenos fragmentos. Isso sempre a suspeita é que possa ser o quê? Um câncer de próstata. A questão se o PSA de 20, um câncer de próstata, for diagnosticado, já há tendência de já ter uma doença um pouco mais avançada. Então, por isso o acompanhamento. O objetivo do tratamento é buscar o quê? Um diagnóstico um pouco mais precoce. Não que não tenha cura, existe cura, tem que ser tratado. Provavelmente seu marido vai ser solicitado uma biópsia de próstata em Pernambuco. Mas não se assuste, dá tempo, não, ou seja, tudo que foi feito precocemente dá tempo, então não se assuste, não entre em desespero, enfim. O importante é não ficar parado porque é uma doença silenciosa, ela está progredindo, então
não se sabe, tomara que não seja, mas também não fique parado, né? Entendeu? O milagre, Deus faz o milagre, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, vai também correndo atrás. A Janete Zimmermann eu vou pedir licença para você, porque até o final desse bloco eu quero falar sobre câncer de próstata, que muitas perguntas assim que estão chegando. A Janete Zimmermann, de Vere, lá no Paraná, obrigado, Janete, Deus abençoe, um beijo no teu coração. Ela falou assim que há 10 anos, meu pai, diz ela, teve câncer de próstata e ultimamente apresenta os mamilos muito inchados. Seria um indício ruim? Pergunta ela sobre o pai dela, doutora, a Janete. Janete, só uma colocação, só para a dona Maria. Dona Maria, não precisa ficar apavorada sobre o seu marido que está com PSA de 21. Só busque um tratamento, não fique esperando, mas não precisa ficar apavorada. Exatamente. A tendência é que vá, se Deus quiser, vai conseguir cura. E outra, nós não sabemos nem se é realmente câncer ou não. Eu acho que nesse caso tem que ser feita uma biópsia da próstata para definir o que está acontecendo para a elevação desse PSA. Dona Janete. Janete, isso. A Janete pergunta assim, se o mamilos inchados. O mamilo inchado, isso vai depender um pouco. Ele já teve câncer de próstata. O câncer de próstata, ele é dividido basicamente em 2 etapas. O câncer, quando a gente tem uma tendência curativa, para curar o tumor, ou quando a gente vê que não consegue mais curar o tumor, aí entra numa fase de tratamento paliativo, que é o quê? Tentar frear o crescimento do tumor. Essa fase é quando a gente não consegue mais acabar com o tumor, então a gente vai diminuir o crescimento. Bem, dependendo da fase, qual o tratamento que está seu marido, se ele está nessa fase de tratamento de frear o tumor, algumas medicações que é usado para diminuir essa velocidade de crescimento do tumor pode ocasionar o mamilo um pouco aumentado e dolorido. Existem alguns tratamentos para isso que pode amenizar essa dor, mas isso pode acontecer muito dependendo do tratamento que está sendo aplicado. Doutor, o Gilmar Miranda mandou um e-mail, obrigado Gilmar, que Deus te abençoe. Tive um câncer de próstata com score Gleason, isso aqui, 3+3. Quais as chances de cura que eu tenho? O nosso amigo Gilmar Miranda. O que ele teve aí, doutor? Gilmar, o Gleason foi um indivíduo que ele tentou definir o quê? Qual era o tumor que era mais agressivo. Então, ele dividiu em etapas, que vai de 1 a 5. Bem, o que na realidade é esse Gleason 3+3? É um Gleason intermediário. Então, assim, é o Gleason mais comum, é o 3+3. Depende também do PSA, desculpa. O Gleason intermediário é 7, que é 3+4. Esse é um Gleason 3+3, a soma dá 6, é um de baixo risco. Então, eu preciso de novas informações. É lógico de que o PSA, como está o nível de PSA, mas um Gleason 3+3 tem muito bom prognóstico. A tendência que o senhor conseguiu diagnosticar esse câncer de próstata no início e a chance de cura é muito grande, com um Gleason abaixo de 6. Um Gleason 7 é risco intermediário e acima de 8 é alto risco. Maravilha, quantas coisas estamos aprendendo hoje sobre a saúde do homem, né? Já perguntamos sobre cálculo renal, enfim, as fases da vida, dedicamos um pouquinho esse tempo para falar sobre câncer de próstata, porque é uma realidade, mas temos muitas outras perguntas, outros tipos de perguntas também, de situações da saúde do homem. Eu vou ter que chamar mais um intervalo na sequência, eu quero agora entrar nos e-mails, nas perguntas, para tentar o máximo aproveitar do doutor Maurício que está aqui hoje, para a gente ter todas as perguntas esclarecidas com a graça de Deus. Então, não sai daí, o Vida e Saúde, rapidinho, volta já só para você. O excesso de fumo, cigarro. Nós sabemos que boa parte da população ainda fuma. O indivíduo que fuma, ele está agredindo constantemente o seu pulmão. E, obviamente, o pulmão é a entrada de substâncias negativas e prejudiciais e vão para o corpo inteiro. Então, o indivíduo que fuma, seguramente ele já está com um problema, digamos, pelo menos crônico de uma condição ruim. A dica que eu deixo a vocês é cuidado com o fumo ativo e com os que convivem com o fumo.